João 14, do verso 15 ao verso 26, diz assim o texto: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, mais uma vez exaltamos o nome da Tua glória, porque um dia, ó Deus, fomos tirados das trevas pelo Senhor, fomos trazidos para a Tua maravilhosa luz, fomos feito povo que se chama pelo Teu nome. Exaltamos o Teu nome, pois cremos que a boa obra começada em nós há de ser completada até o dia de Cristo Jesus. Cremos que o Senhor continuará a santificar a nossa vida por meio da Tua palavra. Que nesta noite o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta porção da Escritura que será pregada para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Presbiterianos falam um pouco sobre o Espírito Santo. Já ouviu falar isso? Alguém emitir esse juízo? Parece que na igreja presbiteriana não há atuação do Santo Espírito de Deus, e em contrapartida há no meio pentecostal muitas distorções a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. E aí acontece algo muito triste. Os presbiterianos, em vez de atentar ao ensino confessional a respeito daquilo que a nossa igreja crê sobre o Espírito Santo, por vezes são seduzidos pelos ensinos pentecostais. E são muitos os presbiterianos que estão aí querendo falar em língua, receber profecias, fazer milagres. Eu fui um desses. No início da minha conversão, por não ter entendido corretamente, na verdade não ter sido ensinado corretamente, eu vivia em busca destas pretensas experiências aí pentecostais, o que só me levou à frustração no decorrer dos tempos. Se você lembrar do sermão anterior, você vai lembrar que eu mencionei um dos equívocos pentecostais, que é a ideia de que o Espírito Santo concede à igreja poder para realizar milagres maiores do que os de Jesus. Muitos milagres são pretensamente feitos, e eles dizem, não, Jesus disse, faríamos milagres maiores que os dele. E eu mostrei, olhando para o texto, que este grande milagre, esta grande obra que Jesus disse que a igreja de fato iria fazer maior do que a que ele fez, não tinha nada a ver com curas físicas, mas tinha a ver com a expansão do Evangelho. Jesus pregou ali para Israel e ele ficou limitado àquela região, mas quando o Espírito Santo veio sobre os crentes,
e capacitou os crentes a serem suas testemunhas. Eles começaram então a expandir a igreja, sendo testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E eu disse que uma das provas desta grande obra realizada pela igreja somos nós aqui no Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus. Algo que começa com 12 homens ali na região da Galileia. Eu afirmei então ser importante perceber que esta grande obra de proclamação, ela está intimamente ligada ao contexto da promessa que Jesus faz de enviar o seu Espírito Santo. É por isso que Atos começa exatamente com este momento em que o Espírito desce sobre os discípulos, concedendo poder para testemunhar. O texto que eu li hoje trata diretamente da promessa de Jesus. É onde ele vai falar bem especificamente da vinda do seu Espírito, e você pode olhar para esse texto percebendo um pouco mais daquilo que está ligado à obra do Espírito Santo. O que você pode perceber no texto sobre a promessa do Espírito? Primeira coisa que você percebe neste texto é que a promessa do Espírito Santo está ligada à guarda da palavra de Deus. Veja aí o versículo 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Perceba bem como é que Jesus está desenvolvendo este assunto aqui com os seus discípulos. No versículo 15, ele fala diretamente sobre a importância de guardar os mandamentos. Aquele que me ama, ele diz, guarda os meus mandamentos. E é conectado a isso, logo em seguida, nos versos 16 e 17, que ele fala acerca do Espírito Santo. Não é curioso? Guarde a minha palavra e eu rogarei ao Pai, e Ele vai mandar um Consolador. Não são assuntos diferentes. Talvez alguns pensem que os assuntos eles não estão interligados, porque a sociedade bíblica, para tentar ajudar a nossa leitura, coloca um subtítulo aí na sua Bíblia, certo? Do versículo 15 para o versículo 16, você tem um subtítulo: Jesus promete outro Consolador. E é verdade, é isso que Jesus vai fazer nesse texto. Mas isso está ligado ao que ele falou no verso 15. Não é outro assunto, não é outro capítulo. Jesus não encerrou uma sessão e está começando outra. Tudo tem a ver com o seu Espírito Santo. E é por isso que eu estou afirmando que a vinda do Espírito, a promessa do Espírito, está ligada à guarda da palavra de Deus. Se você olhar para o verso 14, você vai lembrar que se os discípulos, que Jesus falou que se os discípulos pedissem qualquer coisa ao Pai em nome dele, ele faria. Veja lá o verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus significa segundo a vontade de Jesus. E aqui você percebe que quando você, como crente, pede algo a Deus, esse pedido não pode ser feito diretamente a Deus. Você não se achega a Deus sozinho. Para que Deus ouça os crentes, essa oração precisa ser mediada por Cristo. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. É por isso que é tão absurda e quase uma lenda aquilo que aquele pastor pentecostal faz ao orar, dizendo: quem ora aqui é Marco Feliciano. E daí? Qual é o interesse de Deus em Marco Feliciano? A oração é mediada por Cristo. Ela é ouvida porque quem pede
é o Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 16, Jesus fala de outro pedido. Primeiro ele fala, vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Mas no verso 16, quem está pedindo diretamente é Jesus. Ele diz, e eu rogarei ao Pai. E no texto grego, você tem duas palavras diferentes aqui, para o pedido dos discípulos e para o pedido do Senhor Jesus Cristo. No verso 16, o verbo grego traz o sentido de solicitar. Porque a ideia é que quando um discípulo pede, ele está rogando a Deus. Quando o Senhor Jesus pede, ele está fazendo uma solicitação e ela vai ser atendida. Quando você está rogando, talvez Deus faça conforme você pede, talvez não. Deus fará a sua vontade. Quando o filho pede, o pai atende. Eu solicitarei ao Pai. E o fato de Jesus fazer essa solicitação é que garante que eles de fato terão outro consolador. Atente bem para esta palavra aí. Ele vos dará outro consolador. A palavra que aparece aqui, ela significa um consolador da mesma qualidade. Não é outro diferente, é um outro semelhante, tal qual o Senhor Jesus Cristo. A ideia é que Jesus é o consolador que está à destra do Pai e o Espírito é o consolador que está no crente, que habita no crente. Eu vos darei outro consolador. E ele chama este consolador, então, por um título importante. Veja aí no versículo 17. O Espírito da Verdade. Eu já falei que os títulos com que Deus se apresenta, eles são bastante importantes. E eles têm a ver com os contextos em que Deus se apresenta ou se coloca diante do povo. Hoje mesmo de manhã, quando lemos lá o livro de Samuel, eu disse que será a primeira vez que aparece aquela expressão, o Senhor dos Exércitos, que tem a ver exatamente com o contexto de Samuel, onde há ali um Deus que tudo pode e que tudo dispõe pelo bem dos seus servos. Aqui você repare bem o que está acontecendo. Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar outro consolador, que é ninguém menos que o Espírito da Verdade. É esse o Espírito que habita em você, o Espírito da Verdade. E no contexto da guarda dos mandamentos, não pode haver outro título melhor para o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aqui no contexto você já viu lá no verso 6, que Jesus se referiu a si mesmo como sendo a verdade. Veja lá, 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo, 3 capítulos à frente, quando Jesus falar a respeito da palavra de Deus, ele vai chamar a palavra de Deus de verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus disse, eu sou a verdade, a palavra é a verdade, e agora ele diz, eu vou mandar um consolador, o Espírito da Verdade, que vai habitar em vocês. Ou seja, o Espírito que capacita os crentes a compreender e a viver a verdade dos mandamentos é que está nos crentes, é que habita nos crentes. É por isso que nós rogamos a Deus pela iluminação do Espírito Santo, para que quando venhamos a ler a palavra de Deus, o Espírito, que é o nosso mestre por excelência, nos instrua, nos faça compreender aquilo que Deus tem dito na palavra, que é a verdade. É este Espírito que conduz o crente então a esta verdade. E este é o consolo prometido por Jesus no verso 18. Veja lá, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quem é o mestre dos discípulos? Quem é que dia após dia está andando com os discípulos, instruindo, ensinando, e que agora disse,
eu estou voltando para o Pai? Cristo. Ele está indo para o Pai. Ele está indo preparar lugar. E nós vamos ficar sozinhos? Não, eu vou voltar para vocês. Como é que Jesus está voltando, habitando no crente? Por meio do Espírito da verdade, que é este consolador, confortador, que instrui os crentes na verdade do Senhor. Como eu disse, você tem então um consolador no céu e um consolador habitando em você. Consolador que, diz o texto, o mundo não pode receber. Veja o verso 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. O que Jesus está dizendo aqui? Lembra que Jesus está andando no meio dos homens, ele está sendo visto pelos seus discípulos que creem nele, mas ele também pode ser visto pelos homens que não creem nele, e que o rejeitam, e que não dão ouvidos à sua voz, à sua palavra, e que blasfemam contra ele. Todos eles podem perceber a presença física ali do Senhor Jesus Cristo, mas ele está dizendo, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Lembre que você está, neste momento da história, na noite em que Jesus será levado preso. É esse o contexto, não perca de vista esse contexto. Judas já saiu, Judas está tramando com os homens, daqui a algumas horas Judas vai voltar com os guardas para prender Jesus, ele então será julgado e levado à cruz. Ele vai morrer, vai ressuscitar, vai ascender aos céus, e o mundo não verá mais Jesus. Mas os discípulos verão. Os discípulos continuarão a contemplar ao seu Senhor. Veja o verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então agora entenda o que Jesus está falando nos versos 19 e 20, quando ele diz, o mundo não me verá mais, porém vós me vereis. E no verso 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai. Parece que Jesus está se referindo a dois momentos aqui. Primeiro momento da sua ressurreição, porque Jesus será tomado dos discípulos, morto, sepultado. Lembra de como estão os discípulos? Tristes, cabisbaixos, não há mais esperança. Os discípulos do caminho de Emaús são um grande exemplo disso. Eles estão abatidos, mas de repente eles vão ver de novo o seu mestre vivo, ressurreto, e a alegria voltará ao coração. Mas esse mestre, que vai passar ainda alguns dias com seus discípulos antes de subir aos céus, fez a promessa, eu não vou deixar vocês órfãos. E é por isso que quando ele ascende aos céus, ele diz, permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E isso acontece no dia de Pentecostes, quando o Espírito vem sobre os crentes. Nesse dia, os crentes então continuarão vendo ao Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito que habita neles. Então parece que Jesus se refere aqui tanto à sua ressurreição quanto à promessa do Espírito ali em Pentecostes. É por isso que a vinda do Espírito Santo está ligada à guarda da palavra de Deus. Então perceba bem, este mundo perdido não tem o Espírito da verdade. É por isso que eles não suportam a verdade. Eles não têm condições de perceber a verdade, e por conta disso, eles rejeitam a Cristo, que é a verdade. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que os homens que estão em seus pecados rejeitam a verdade e preferem a mentira, porque os homens deste mundo seguem o pai da mentira. Quando Paulo escreve
a sua carta aos Efésios, ele faz questão de mencionar isso. Todos nós andávamos nesse mesmo rumo, segundo o príncipe deste mundo. É por isso que os homens não suportam a verdade. Agora você, que foi tirado do mundo, que estava neste mesmo rumo, rejeitando Cristo e rejeitando a verdade, você hoje é habitado pelo Espírito da verdade, que é o seu consolador. Ele é o seu consolador nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, mas não só isso, ele é o mestre por excelência, e é ele quem ilumina o seu entendimento, para que você entenda a verdade da palavra, concedendo a você força para fazer o que Jesus está dizendo aqui: quem me ama, guarda os mandamentos. Não crentes não têm condições de cumprir corretamente os mandamentos. E talvez alguém diga assim: pastor, eu conheço não crentes que não mentem. Logo, eles estão cumprindo o 9º mandamento, que diz que você não pode dar falso testemunho. Ou eu conheço não crentes que não são adúlteros. Sim, eu não estou falando desta guarda externa dos mandamentos. Eu estou falando da guarda integral dos mandamentos, que existe o aspecto externo e o aspecto do coração. Não basta falar a verdade, é preciso falar a verdade com uma intenção correta, e a intenção correta é a glória de Deus. Não basta simplesmente não adulterar, isso é moralidade vazia. O homem deve buscar ser fiel para a glória de Deus. Quando alguém não é adúltero, mas por motivos egoístas, ele está pecando. Quando alguém fala a verdade por motivos egoístas diante de Deus, ele está pecando. Isso é rejeitar a verdade, isso é rejeitar Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo e a habitação do Espírito de Cristo pode guardar corretamente os mandamentos, e é por isso que você precisa dar glória a Deus. Pelo Espírito que habita em você, cuja obra santificadora na sua vida abre os seus olhos e dá forças para que você honre ao Senhor, colocando em prática a palavra. É por isso, meus irmãos, que quando você deixa de praticar o mandamento, quando você peca contra o Senhor, quando você prefere o seu próprio caminho em vez do caminho que está estabelecido pelo Senhor Deus, você está ofendendo o Espírito da verdade. Porque quem prefere o caminho da mentira, ofende o Espírito da verdade. Imagine, o Espírito da verdade habita no crente, e o crente está flertando com a mentira. E o crente está preferindo o seu próprio caminho de engano, que aparentemente trará algum benefício para a sua vida, mas que a Bíblia diz ser um caminho de morte. É nesse sentido que crentes precisam então o tempo todo resistir ao diabo. Resistir ao diabo é resistir ao engano, é resistir à mentira. Tem muita gente que acha que resistir ao diabo é o dia que ele vai ver algum ser aí esquisito e feio e ele tem que fazer alguma coisa. Não, não é isso não. Não é isso não. Tem muito a ver com a sua cosmovisão, com o porquê que você faz o que você faz, do que com esse tipo de batalha espiritual que esse pessoal fala por aí. O Espírito da verdade habita no crente. Se você é crente, você não pode flertar com a mentira. É porque o Espírito da verdade está em você que você pode rejeitar cada mentira do diabo, que vai tentar a sua vida para que você haja contra a palavra. Foi isso que Jesus fez lá na tentação, quando o diabo disse: peça para que as pedras se transformem em pães, e a resposta de Cristo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se no poder do Espírito você pode guardar a palavra, isso implica o fato de que você precisa se esmerar para conhecer a palavra, para que a Escritura habite ricamente no seu coração. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco.
Então a promessa do Senhor acerca do envio do Espírito Santo, o outro Consolador, está primeiro aqui no texto ligada à guarda da palavra de Deus, mas há mais. A promessa da vinda do Espírito está ligada também ao amor a Deus, amor ao Deus Trino. É isso que você tem do verso 21 até o verso 24a. Eu vou ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A vinda do Espírito está ligada ao amor ao Deus Trino. Jesus está sendo claro aqui ao afirmar que o amor de Deus é percebido no fato ou na postura daqueles que estão declarando o amor a Deus, na postura que estes têm com a palavra de Deus. A parte A do versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, essa declaração de Cristo mostra que amar a Deus é muito mais do que vocalizar alguns sons. É mais do que uma declaração que sai dos lábios. Isso por si só não é amor. Declarações por si só não demonstram nada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Lembre que Jesus condenou a hipocrisia do povo, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles declaravam o seu amor, mas o coração estava distante. Sabe como que Jesus constatou o coração distante? Lá no texto ele diz: em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens, ou ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus disse isso naquele contexto em que os fariseus reclamaram com ele dos apóstolos: por que seus discípulos não cumprem a tradição? Por que eles comem e não lavam as mãos? E Jesus diz: pior vocês, que por conta da tradição de vocês deixam de guardar o mandamento. E ele cita então o 5º mandamento, dizendo: vocês ensinam que um homem que declara aí que aquilo que o pai e a mãe dele poderia aproveitar dele, no sentido de cuidar, quando ele dedica a sua vida a Deus, ele está livre da obrigação com seu pai e com sua mãe. Então o que muitos faziam para se livrar da obrigação de cuidar de pai e mãe, que é o 5º mandamento? Diziam: o meu tempo é de Deus. Olha que lindo, isso é bonito. Se eu ouvir alguém dizendo assim: poxa, vou largar tudo e vou me dedicar ao Senhor, poxa, aí está um crente. Mas eles falavam isso para deixar de cuidar de pai e mãe. E Jesus fala: vocês são hipócritas, porque vocês inventaram uma tradição, e em nome dessa tradição vocês quebram a lei. Logo eles não amavam a Cristo, por mais que eles declarassem isso com seus lábios. E tem muito crente assim, viu? Que vive aí dizendo para todo lado que ama o Senhor, declarando para todos que amam a Jesus, mas que não colocam em prática os mandamentos, que vivem vidas terríveis nas suas casas, que não respeitam pai e mãe, que ofendem pai e mãe, maridos e mulheres que estão o tempo todo digladiando dentro de casa, homens que não assumem a sua postura de morrer
ou de amar a sua esposa do mesmo jeito que Cristo amou a sua igreja. Mulheres que não se submetem aos seus maridos, mas nós amamos Jesus, viu, pastor? Pessoas que vivem dando calote aí na rua, pessoas que vivem sonegando imposto, mas eu amo Jesus, viu? Não basta falar que ama Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me amam. Há muita gente declarando amor ao Senhor, vivendo uma vida de quebra dos mandamentos, inventando os seus próprios mandamentos com suposta aparência de piedade. E Jesus já havia falado aqui desta guarda dos mandamentos, conectando com a vinda do Espírito da verdade. Mas perceba algo mais, veja o verso 21, a parte B. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora ele está conectando diretamente a vinda do Espírito Santo ao amor, ao Deus Trino. É por isso que no verso 22 você tem a pergunta de Judas: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Como é que isso vai acontecer? Explica um pouco melhor para a gente isso. E então vem a resposta de Jesus no verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Logo, o crente, ele é morada do Espírito, mas ele é morada do Pai e do Filho. Foi por isso que quando nós começamos a cantar aqui na liturgia, Deus está no templo, Cristo está no templo, e o Espírito está no templo. Nós não podemos pensar nisso aqui. São os crentes, o templo do Espírito de Deus. São os crentes, a habitação do Trino Deus. E a vinda do Espírito é exatamente para selar isso. Este amor do Trino Deus por aqueles que são dele. Lembra aí que Jesus já havia mencionado isso, que ele iria preparar um lugar para que os crentes fossem feitos morada de Deus. Veja lá no versículo 2 do capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E essas moradas aqui, como eu disse, não são casinhas no céu, onde os crentes vão morar. Essas moradas aqui somos nós. Jesus vai preparar lugar, ou seja, ele vai concluir a sua obra, ele vai morrer, ressuscitar, subir aos céus para que o Espírito Santo venha e more e habite no crente. A igreja é a morada do Senhor Deus. Logo, o relacionamento do crente não é apenas com o Pai, não é somente com o Filho, não é somente com o Espírito. O relacionamento do crente é com o Trino Deus, e é por isso que Jesus associa a vinda do Espírito, que vai habitar naqueles que amam ao Senhor. Quem é esse Senhor? É o único Deus que subsiste em três pessoas, não é outro. É por isso que alguém que não crê no Deus Trino, não crê no Deus da Escritura, crê em um Deus da sua imaginação, porque o único e verdadeiro Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, um único e verdadeiro Deus que habita nos crentes. No verso 24, isto mais uma vez fica claro, veja lá: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Lembra que ele já falou que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? O Espírito da verdade está nos crentes. E é porque o Espírito da verdade está nos crentes que os crentes compreendem a verdade da Escritura,
colocam em prática a verdade da Escritura, e é isso que mostra que eles amam a Deus. Mas quem não ama a Deus, quem está fora da igreja e não tem o Espírito de Deus, não tem capacidade de cumprir os mandamentos. Não tem. Mais uma vez, Jesus está enfatizando isso. Logo, ser morada de Deus não é para todos, é somente para aqueles que amam o Pai. Os que não amam. E você sabe como é que você descobre quem ama e quem não ama? De novo, pelas suas obras. Não é pelas declarações. Os que não amam não podem receber o Espírito da verdade. Se você quiser um exemplo de como isso fica evidenciado, vai lá em Mateus, no capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus é o texto em que Jesus fala do grande julgamento. Do grande julgamento. O julgamento, quem crê, disse João, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E vai ficar evidenciado quem é que crê e quem é que não crê. Isso não é evidenciado quando a pessoa chega diante de Deus e ele pergunta assim: você crê? Eu creio, entre no meu reino. Você crê? Não, eu não creio, então você está fora. Não é assim. Como é que é então? Veja aí a partir do verso 33. Porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Não é salvação pelas obras. O que Jesus está mostrando aqui é que crentes cumprirão os mandamentos de Deus, que inclui isso, boas obras. A boa obra por si só não mostra que alguém é crente, mas a boa obra feita em nome de Cristo e pela mediação de Cristo é a evidência de um coração que ama o Senhor. Mas há mais. Veja lá no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Sabe como que o amor a Deus está sendo evidenciado? Por aquilo que se faz pela guarda dos mandamentos. É por isso que Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele ama o Deus Trino, que habita nele por meio do Espírito. Então, se você ama Deus, você não pode ter, ou não precisa ter dúvidas. Você é habitação do Espírito de Deus. Você tem um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. E por que é importante saber disso? Porque há muitos crentes que vivem aí frustrados, porque acreditaram lá no falso ensino pentecostal, de que há crentes que têm um relacionamento mais íntimo com Deus, os crentes que foram batizados no Espírito Santo. Todo crente é habitação do Espírito Santo. Todo crente. Então ninguém precisa ficar frustrado por não ter pretensas experiências espirituais extraordinárias, porque o que mostra que você é a habitação de Deus é a sua disposição em guardar os mandamentos. Não são os milagres, não são os prodígios, é uma vida simples. Porque o Evangelho convida a uma vida simples. Simples e abundante. Essa é a prova de que você é a habitação do Espírito de Deus.
Todo e cada crente que ama o Deus Trino é morada do Senhor, e Paulo usa esse argumento quando ele ordena, por exemplo, os coríntios a se absterem da impureza. Ele diz: um homem que se une a uma prostituta é uma só carne com ela, porque você não sabe que você é a habitação do Espírito Santo? E como é que você vai pegar a habitação do Espírito Santo e juntar com uma prostituta? Talvez você já tenha escutado muitas vezes o povo usar o discurso de que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Não tome Coca-Cola, tem nada a ver com Coca-Cola. Se você não quiser tomar Coca-Cola, não tome. Dizem que faz mal mesmo, mas não diz respeito a isso. Não diz respeito à gordura da comida, não diz respeito ao açúcar, diz respeito à impureza. E está cheio de crente impuro, querendo ditar regra de dieta para os outros. Mas quando ele fala, Paulo, da habitação do Espírito, ele está falando de uma vida de pureza, de castidade. Então você tem um monte de crente saudável, blasfemando contra o templo do Espírito, ao viver uma vida de impureza. E isso é terrível. Paulo chama a atenção para o fato de o crente ser morada do Espírito de Deus, mas também na primeira carta aos Coríntios ele afirma que a igreja, de forma coletiva, é a habitação, é o santuário de Deus. E é por isso que é possível nos reunirmos no dia do Senhor, quer seja aqui, dentro desse templo, né, que nós chamamos de templo, quer seja lá na praia, no calçadão, debaixo de uma castanheira, e ali está a casa de Deus, o templo de Deus. É isso que torna possível a adoração. Deus habita em nós, o Espírito habita em nós, Cristo está no meio de nós, cantando conosco. O Espírito está iluminando a mente para que compreendamos a Escritura. E Cristo torna o nosso culto, ainda que imperfeito, aceitável diante do Pai, porque o Espírito habita em nós. Você não precisa ver nenhum milagrezinho acontecendo. O grande milagre é este: homens pecadores que podem se apresentar diante de Deus e não serem fulminados pelo Santo Deus, porque são a habitação de Deus, porque foram cobertos pelo sangue de Cristo, porque foram perdoados dos seus pecados, porque estão sendo santificados pelo Senhor a cada dia, porque Cristo, o mediador, está presente entre nós. É que nós somos aceitos diante do Senhor quando cultuamos a Ele. Mas há um pouco mais no texto. Por último, você percebe aqui que a promessa do Espírito Santo está ligada ao ensino da igreja. Veja o versículo 24b até o 26. Volte lá em João. João, capítulo 14, 24b. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A vinda do Espírito Santo está ligada ao ensino da igreja. Lembre que aqui mesmo no Evangelho de João, meus irmãos, Jesus está o tempo todo mostrando que o amor a Ele é visto no fato de dar ouvidos à palavra, atentar àquilo que Ele diz. Agora, Ele está dizendo um pouco mais sobre a sua palavra. Está falando: a minha palavra não é minha, a minha palavra é do meu Pai. Não é a primeira vez que Ele fala isso. Eu quero que você relembre aí alguns textos. Vai lá no capítulo 7, no verso 16. Jesus disse assim: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou, em outras palavras, o meu ensino é o ensino
do meu Pai. Capítulo 8, verso 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou, ou seja, o Pai, é verdadeiro, de modo que as coisas que dele, do Pai, tenho ouvido, essas digo ao mundo. Mais uma vez, o que eu estou dizendo a vocês vem do Pai. Veja o verso 28. Disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Agora eu quero que você vá lá no capítulo 12, verso de número 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus está falando da sua presença e do seu ensino aqui neste momento, e do momento em que ele vai ser retirado dos seus discípulos. Então perceba, voltando lá para João, algo importante. Ele está aqui no versículo 24, dizendo assim: a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Como eu disse, Jesus está com estes homens, 3 anos, ensinando diariamente estes homens. Mas agora ele está dizendo que vai embora. Quem que vai nos ensinar? Como é que nós vamos ficar sem o nosso grande mestre? E este ensino de Jesus, ele está dizendo, é um ensino do meu Pai. Agora, quando eu partir, eu envio outro Consolador. Eu disse que a vinda do Consolador está ligada à guarda da palavra de Deus, dos mandamentos e do amor a Deus. Mas veja aí o verso 25 agora, até o 26. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui você percebe algumas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Está lá na nossa declaração de fé. O Espírito é enviado por ambos. E o Espírito vem com uma função aqui bem específica: ensinar e fazer lembrar. Talvez você já tenha visto esse texto sendo sido citado muitas vezes pelos crentes para falar sobre o papel de iluminação do Espírito Santo, dizendo: não se preocupe, porque o Espírito Santo faz você lembrar. Não é assim que a gente fala? Isso é verdade? O Espírito Santo faz você lembrar? É verdade. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Quem está aqui com os discípulos com Jesus são os apóstolos. Ele já deixou de falar com a multidão. Ele está falando especificamente ao grupo restrito. Eu ia falar de 12, mas Judas já se foi. Então ali estão 11. Os apóstolos que ele falou, que ele está enviando para lançar
os fundamentos da igreja. E a estes homens ele está dizendo: olha, eu estou indo, eu que tenho falado as palavras do meu Pai para vocês, eu estou indo, mas o Espírito Santo vem e vai fazer vocês lembrar de quê? Das palavras do Pai. Com que finalidade? Para que isso iria acontecer? É como se Jesus estivesse dizendo: enquanto eu estou com vocês no mundo, eu estou revelando a palavra do meu Pai, agora eu vou voltar para o Pai, eu vou enviar o meu Espírito vai ensinar vocês, e o meu Espírito vai fazer vocês lembrarem do que eu tenho ensinado. Então essa promessa, primariamente, meus irmãos, é para os apóstolos, e diz respeito a isso aqui, ó, a inspiração da Escritura, ao registro das palavras de Jesus. Então quando você aplica isso primeiro a você, o Espírito faz eu lembrar, você perde o ensino. O ensino é que o Espírito que está sendo enviado por Jesus vai fazer com que estes homens recordem tudo aquilo que Jesus ensinou. Por que isso é importante? Porque, como eu disse, esses homens irão lançar os fundamentos da igreja. Nós estamos mais ou menos aqui no ano 33. Jesus irá morrer no ano 33. O primeiro livro do Novo Testamento, não se sabe se Gálatas ou Tiago, vai ser escrito por volta de 45 depois de Cristo. 13 a 15 anos depois que Cristo subiu aos céus. Tente lembrar aí de uma história de 15 anos atrás e conte com os mínimos detalhes. A história da sua vida, que marcou a sua vida. Agora tente contar uma história que aconteceu com você há 30 anos, com todos os detalhes. Nós contamos, nós temos lembranças, mas nós não temos lembranças infalíveis. Estes homens irão registrar o ensino de Jesus. O que garante que estes homens estão falando a verdade? O Espírito os fez lembrar. Deus cumpriu a sua promessa. Deus está dizendo que iria capacitar estes homens para que eles fizessem registrar as suas palavras. Lembre, o último livro, Apocalipse, foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, 57 anos após a ascensão do Senhor. Então, com a vinda do Espírito, Jesus está garantindo que o seu ensino permaneceria fiel. Ele está indo, mas vem outro da mesma qualidade, irá fazê-los lembrar. Dê uma olhada no capítulo 15, versos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito vem para dar testemunho de Jesus, e os apóstolos que estiveram com Jesus desde o princípio, que são a habitação do Espírito, também irão dar testemunho de Jesus. Agora vai no capítulo 16, no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não é a mesma coisa que Jesus está falando sobre ele? Eu estou falando para vocês as coisas que eu ouvi do meu Pai. Quando o Espírito vier, ele vai falar as coisas que ele ouviu do Pai. Então, quando Jesus promete aquele que vai fazer os apóstolos lembrarem da palavra, ele está se referindo à inspiração das Escrituras. E isso explica, por exemplo, expressões que são usadas pelos apóstolos. Dê uma olhada, por exemplo, em Paulo,
escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. No verso 12, aos mais digo eu, não o Senhor. Como é que Paulo tem a petulância de equiparar suas palavras às palavras de Cristo? Paulo fala pelo Espírito de Cristo. É por isso que o que ele está falando aqui é autoritativo, é infalível, porque procede do próprio Deus. E os apóstolos tinham essa consciência, meus irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, e você vai ter Paulo dizendo o seguinte, no capítulo 3, verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E agora Paulo está tendo uma convicção bem firmada. Toda a escritura é inspirada por Deus. Espera lá, pastor. Ele não está falando daquilo que ele estava escrevendo, ele está falando das escrituras do Antigo Testamento. É verdade, se você pensou isso, você pensou corretamente. Mas eu quero que você abra comigo a segunda carta de Pedro. E aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, você tem Pedro enfatizando a mesma verdade. Capítulo 1, verso de número 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pastor, mas Pedro está falando do Antigo Testamento. Capítulo 3, verso 14. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Perceba as palavras de Pedro. Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. E agora você sabe o que Pedro diz? O que Paulo escreveu é inspirado pelo Espírito Santo, e é tão palavra de Deus quanto é palavra de Deus o Antigo Testamento. E por que Pedro tem certeza? Porque Pedro está lá, ouvindo Jesus dizendo que vai enviar o Consolador, que vai ensinar os apóstolos, e que vai lembrar aos apóstolos. Romanos capítulo 10. Paulo aqui em Romanos capítulo 10, vai falar um pouco mais. Diz assim, Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Quando os apóstolos pregavam, eles pregavam a palavra de Cristo. Quem estava lembrando? O Espírito. Quem estava ensinando? O Espírito. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Mas eu quero que você abra ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto que eu li aqui na liturgia, muito mal compreendido por vezes, por muitos crentes, porque a maioria das vezes que você escuta alguém dizendo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Você lembra, sabe de onde? Do céu. Mas não é sobre o céu que o texto está falando. Veja a partir do verso 6. Entretanto, expomos
sabedoria. Lembra de Pedro? Paulo escreveu conforme a sabedoria que lhe foi dada. E agora Paulo está dizendo: expomos para vocês sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém até então viu, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Diz mais: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que Paulo pode fazer uma afirmação assim? Porque ele sabe que Deus enviou o seu Espírito para ensiná-lo, para fazê-los lembrar. É por isso, meus irmãos, que você tem em suas mãos a palavra infalível e inerrante de Deus. Mas como é que vocês sabem que um livro escrito há tanto tempo não tem erros? Porque ele é inspirado por Deus. Foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a crença da igreja. É por isso que você não duvida da palavra de Deus. É por isso que você entende que ela é perfeita e que ela restaura a alma. Você deve crer então na inspiração e na inerrância das Escrituras, porque o Espírito de Cristo inspirou os escritores, e hoje ele ilumina a sua mente, para que você possa compreender o que foi ensinado pelo Espírito a estes homens. Quando alguém coloca em dúvida a palavra de Deus, está afirmando que Jesus não cumpriu o que ele prometeu aos discípulos. Eu vou enviar um Consolador que vos fará lembrar e que vai ensinar todas as coisas. Mas tem muito crente que, se você perguntar assim: você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Acho. E você, o que você acha lá daquele negócio de Paulo falar que as mulheres, elas não podem ser pastoras na igreja? Eu acho que Paulo estava influenciado pela cultura da época. Então você não crê na inspiração da palavra de Deus. É simples assim. Porque não foi Paulo quem escreveu somente. Ele foi inspirado pelo Espírito de Deus. Logo, se alguém estava influenciado pela cultura, era o próprio Deus. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Nós cremos na autoridade da palavra.
que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Na palavra você então encontra o consolo fiel do Senhor. É a esta verdade que o Espírito guia você, porque tem muita gente que acha que vai ser uma espécie aí de experiência mística. Eu tenho que tomar uma decisão, eu estou esperando Deus me guiar à verdade. Não abre a Bíblia não para ler, e você vai ver se Deus vai te guiar à verdade. A verdade está aqui. É a esta verdade que nós somos guiados. E é por isso que você não abre a Bíblia aleatoriamente, dizendo, Deus vai me ensinar alguma coisa, porque não foi nem assim que a Bíblia foi registrada. Tem começo, meio e fim, tem lógica. Deus não é ilógico. E todas as vezes que nós usamos desses artifícios, nós ofendemos o Espírito que inspirou as Escrituras. Porque não foi isso para isso que a palavra de Deus nos foi dada. Para alguma espécie de adivinhação. Mas creia que quando você vai à Escritura e ora e pede a iluminação do Espírito, Ele guia você à verdade. Tem muitos que acham que o Espírito vai guiar a verdade colocando paz no coração. Não estou sentindo paz. Perdoe lá o seu irmão. Não, mas eu não estou tendo paz no coração. Não é assim não. Você olha a Bíblia e leia Jesus dizendo assim, se seu irmão vier arrependido, perdoe. E se 7 vezes no mesmo dia ele vier e pedir perdão, você tem que perdoar. Ah, mas não estou sentindo paz. Problema seu. Jesus não pediu para você sentir paz no coração. Jesus pediu para você ser obediente. Pediu não, Ele ordenou. É assim que o Espírito guia a verdade. Porque se o Espírito inspirou a Escritura para ser a verdade, Ele mesmo guiará os crentes à verdade. Quero citar para você aqui a segunda confissão helvética. Há um trecho da segunda confissão helvética que é bastante interessante, que diz assim: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. É claro que eles não estão falando de qualquer pregação. Eles estão falando de quando a palavra de Deus é lida, explicada dentro do seu contexto e pregada fielmente. Nesse sentido, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada ou esperada do céu, e que a própria palavra anunciada é que deve ser levada em conta, e não o ministro que a anuncia. Pois mesmo que este seja mau e pecador, contudo a palavra de Deus permanece boa e verdadeira. É essa a fé da igreja reformada. E o que garante isso é o Espírito de Deus, que inspirou e que aplica a palavra no coração dos crentes. Meus irmãos, o texto fala sobre a promessa do Espírito Santo, e essa promessa está ligada à guarda da palavra, ao amor ao Deus Trino e ao ensino da igreja. O que você tem na Escritura é inspirado pelo Espírito Santo e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a fim de que você seja santificado e seja cada dia mais parecido com Cristo Jesus, o seu irmão mais velho. Deus proveu a sua igreja com um ensino fiel, verdadeiro e suficiente na Escritura, e por meio desse ensino, o Espírito que habita em você vai guiar você à verdade, vai confortar e vai consolar a sua vida, vai capacitar você para que você viva conforme o ensino da palavra. Crescendo então, na verdade, você está crescendo no conhecimento de Cristo. Você dará bom testemunho
A Trindade Santa que habita em você, que fez da igreja a sua casa, será exaltada à medida em que você cresce no conhecimento da Escritura, para a glória de Deus.